recomeçar a dar uma nova chance para si mesmo, é renovar as esperanças e encarar novos desafios. Como dizia o escritor Pablo Neruda, morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não escuta música e não encontra graça em si mesmo. E quem não arrisca o seguro pelo incerto para ir atrás de um sonho. Hoje começa uma nova temporada do Espaço PUC e eu sou a Mariana Xavier, nova apresentadora do programa. Estaremos juntos neste semestre com nova equipe, novas histórias e com as notícias que movimentam a universidade. E uma das novidades é o processo de digitalização da PUC TV. Novos equipamentos e novos recursos audiovisuais darão ainda mais qualidade às nossas produções. É a PUC TV Minas ligada no futuro da TV digital no Brasil. Hoje é segunda-feira, 14 de março de 2016. O Espaço PUC está de volta. Olá, é muito bom estar de volta para trazer as notícias que envolvem o dia a dia da PUC Minas e da comunidade. E eu gostaria de cumprimentar a Mariana Xavier, que assume esse novo compromisso a partir de hoje. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Sérgio. E é sempre bom lembrar o nosso compromisso, divulgar com qualidade o que acontece no ambiente acadêmico e reflete diretamente na sua vida. E a gente já começa o programa de hoje com os principais destaques dessa semana na PUC Minas. Os autores Miguel de Cervantes e William Shakespeare foram os escolhidos da 4ª edição do projeto Direito e Literatura, realizado no campus da Universidade em Contagem. E a iniciativa visa promover um espaço de construção dialógica do saber jurídico através dos estudos de temas literários. As atividades serão realizadas durante todo o semestre na sala multimeios do campus Contagem, sempre às 6 da tarde. As datas e os temas de cada encontro você confere no site pucminas.br. E a universidade ainda promove várias outras atividades durante a semana. Confira os destaques na Agenda PUC, que está de cara nova. Dá só uma olhada. O programa de pós-graduação em Biologia de Vertebrados deu início hoje ao 4º Simpósio de Zoologia. O objetivo é aprimorar os conhecimentos sobre a fauna de vertebrados que estão sob a ação impactante do homem. O evento vai até a próxima sexta-feira, 18 de março, das 9 da manhã ao meio-dia, no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Quem ainda quiser participar pode se inscrever pela internet no endereço que aparece aqui na tela. Estão abertas também as inscrições para o Núcleo de Ensino e Treinamento de Arco e Flecha. As aulas são realizadas no Complexo Esportivo da Universidade. O valor mensal é de R$ 138 e os interessados podem agendar uma aula experimental. Mais informações pelo telefone 3319-4045. A campanha da Fraternidade deste ano, que traz o tema Casa Comum Nossa Responsabilidade, será abordada em debates na universidade. O evento é promovido pela Pastoral da PUC Minas, em conjunto com outros núcleos da universidade, entre os dias 15 e 17 de março, a partir das 9 da manhã, no Teatro João Paulo II, Prédio 30, Campus Coração Eucarístico. A programação completa você confere no site pucminas.br. Importante espaço de estudos para os alunos, a Biblioteca Padre Alberto Antoniazzi, no campus Coração Eucarístico, oferece muito mais do que um empréstimo de livros. Inaugurada em 1981, conta com um vasto acervo, coleções especiais e obras raras. O repórter André Correia foi até lá conferir algumas curiosidades e traz tudo isso pra gente. Veja só. Prateleiras e mais prateleiras. Quando o assunto é biblioteca, a primeira coisa que pensamos é em livros por todo lado. São dicionários, conteúdos didáticos e de literatura nacional e estrangeira das mais diversas áreas de conhecimento. Você tem ideia do tamanho do acervo da biblioteca da PUC Minas? Do sistema, em termos de 850 mil. Aqui do Coração Eucarístico, temos 402 mil exemplares de livros, mas o acervo também é composto por periódicos, audiolivros, livros em braille, vídeos, então
Eu falo que a informação hoje ela possui diversos suportes. E a biblioteca ela sempre tem que estar atualizada e sempre acompanhando essa diversidade, né, ou diversificação de suportes. Então o acervo é bem variado e tenta ampliar ao máximo, né, o termo de informação para dar o suporte ao ensino, pesquisa e extensão institucional. Além dos livros essenciais para quem estuda na universidade, a biblioteca conta também com o setor de coleções especiais. Nós temos obras raras, nós temos audiovisual, mapas, temos algumas coleções específicas de alguns autores, como Guimarães Rosa, escritores mineiros. E todos esses materiais, eles ficam aqui, normalmente, são materiais que são somente para consulta e não para empréstimo. E a equipe que cuida dos materiais tem consciência do valor e da história de cada item da coleção. As obras antigas as mais antigas que a gente tem, importantes, são as cantigas de Santa Maria, que, né, são facsimiladas, então são coisas muito antigas, do século XIII, e que ficam expostas aqui nas vitrines. Temos obras também de 1800, 1840, que são obras que a gente foi guardando, né, e muitas vezes vieram na aquisição de livros, de bibliografias, que as pessoas às vezes não quiseram e elas ficaram em desuso e acabou que a gente guarda um exemplar e eles vêm para a coleção memória, a partir do momento que eles passam a ser um objeto de valor histórico. Periódicos, mapas, teses, audiolivros e exemplares em braille também fazem parte do acervo. A biblioteca conta ainda com salas de estudo abertas a todos os frequentadores. Essa diversidade está aliada à inovação e em sintonia com as novidades do universo acadêmico. O grande destaque é a questão da inovação, né? É a proposta que a instituição e a biblioteca têm, está inovando e buscando novas soluções para essas demandas cada dia mais necessárias e particularidades, né, de cada curso. Então o que a biblioteca tem tentado acompanhar são essas demandas, tanto no ensino como pesquisa e extensão, tentando dar a qualidade necessária para as pesquisas institucionais. E não precisa ser aluno para utilizar os serviços da biblioteca. Todos estão convidados a conhecer o acervo disponível para consultas. Para você poder fazer um empréstimo de livros, utilizar o serviço de empréstimo, que é o básico, né? Você tem que ser aluno, professor, funcionário e basta chegar com sua carteirinha funcional ou sua carteirinha estudante e cadastrar a senha. Isso é automático, é feito no mesmo momento. E no mesmo momento também já pode fazer o empréstimo dos livros. Para quem não é aluno, professor, funcionário da universidade, a biblioteca é aberta para consulta, retirada de cópias, né? Então o espaço público é aberto. E para dar conta de organizar tantas obras é preciso de uma equipe bem preparada. Mesmo com os avanços das novas tecnologias e a digitalização de parte do acervo, a profissão do bibliotecário ainda é essencial. Eles trabalham em bibliotecas, centros de informação e documentação, museus, arquivos, empresas, editoras e centros culturais. São, na verdade, os grandes protagonistas desse universo da informação. E no último sábado, dia 12, foi comemorado em todo o território brasileiro o Dia do Profissional responsável por organizar publicações e documentos. A data é uma homenagem ao nascimento do bibliotecário, escritor e poeta Manuel Bastos Tigres, um engenheiro que trocou sua área pela biblioteconomia e assumiu a direção da Biblioteca Central da Universidade do Brasil. E para falar um pouco mais sobre essa profissão, recebemos no estúdio Rosemary Hosken, bibliotecária da PUC Minas. Seja muito bem-vinda, Rosemary. Obrigada. E para começar o nosso bate-papo, conte um pouco mais sobre a profissão do bibliotecário. O bibliotecário, embora muitas pessoas pensem que ele seja aquele que guarda livro, aquele que empresta livro, ele vai muito além disso. O nosso trabalho consiste, né, na organização, no tratamento, na análise, na recuperação das informações, em diversos suportes. E nós temos uma grande missão dentro da PUC Minas, que é contribuir, né, para a formação dos nossos alunos, né, em ensino, extensão e pesquisa. Quando um aluno chega na biblioteca, muitas das vezes ele nem sabe o que ele quer. Alguns levam orientação, uma bibliografia, então a gente faz para ele uma ponte entre a sua necessidade informacional, né, e o acervo. Então nós somos mais do que mediadores, né? Nós somos aqueles que trocamos essa informação. E eu falo ponte porque tanto eu recebo do aluno, aprendo muito como aluno,
como também tenho a possibilidade de potencializar essa necessidade dele. Eu posso ir além do que ele está me pedindo. Se ele, por exemplo, me pede livros de engenharia, eu posso abrir para ele um leque, não somente de livros, mas de outros suportes que nós temos, artigos e informações de qualidade, porque dentro da biblioteca nós temos ali publicações científicas, autores renomados. Eu até digo assim, o Google ele pode te oferecer milhares de oportunidades, você pode descobrir vários autores, ter livros hoje em PDF disponíveis, mas nessa gama de informação, né, qual é a informação confiável? E, exatamente, o Brasil hoje ele tem cerca de 30 mil profissionais formados, né, no curso de biblioteconomia, e a senhora ainda acha que é uma profissão em crescimento? Muitos estudiosos dizem que nós estamos fadados, a nossa profissão está próxima de um fim. Mas tem outros, né, que felizmente veem que tudo que está acontecendo, né, com essa revolução tecnológica, com os livros hoje digitalizados e com essa gama de informação que hoje você tem sendo produzida diariamente, mas como uma possibilidade de crescimento da área. Abriu para o bibliotecário um leque onde ele pode atuar em empresas, ele pode atuar em inteligência competitiva, onde é necessário que um profissional saiba coletar, armazenar, recuperar a informação. Então, eu creio que abriu o nosso leque. Não é o nosso fim, muito pelo contrário. Hoje nós podemos atuar em outros segmentos. E para encerrar, como que fica, por exemplo, essa questão de achar que os livros vão ser todos digitais no futuro? Como que o bibliotecário atua nessa questão? Na verdade, a gente busca levar informação. Então, onde quer que esteja a informação, independente do suporte, né, a visão do bibliotecário é contribuir para a formação. Então, indiferente do suporte, muita gente pensa assim, o bibliotecário só pensa no livro, ele só guarda o livro. Não. Lógico que a gente tem todo um carinho, né, porque é um suporte que tem um simbolismo muito grande, a sua materialidade é muito forte, mas nós queremos dar para o aluno a informação indiferente de onde ela esteja e uma informação confiável, que seja útil para ele, de qualidade. Então, mesmo com toda a facilidade da internet, nada melhor do que um bom livro em mãos, né? Com certeza, certamente. Infelizmente, nosso tempo está acabando, Rosimério. Eu agradeço muito a sua presença. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Eu quero deixar aqui um convite para toda a comunidade acadêmica a estar conhecendo melhor a nossa biblioteca, nossos acervos, funcionários e a sociedade em geral. Com certeza. Muito obrigada. Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai ver como foi o lançamento do livro Impeachment, o que é, como se processa e por que se faz, do professor Marcelo Galupo. E ainda uma conversa a respeito da crise política brasileira, com o professor José Luiz Quadros, do curso de Direito da PUC Minas. Não saia daí! O Espaço PUC está de volta e agora você confere como foi o lançamento do livro Impeachment, o que é, como se processa e por que se faz, escrito pelo professor Marcelo Galupo, da graduação e pós-graduação em Direito da PUC Minas. A publicação aborda o impeachment de forma didática e vem para preencher uma lacuna bibliográfica sobre o tema. Assistam a reportagem. Impedimento legal de exercer mandato, de ocupar cargo. Essa é a resposta encontrada por quem recorre a um dicionário para conhecer o significado da palavra impeachment. Mas, ao consultar outros livros, a resposta também pode não ser tão clara. É que as últimas obras sobre o assunto foram publicadas na década de 90 e não tratam das atualizações legais do tema. Atento a esse pensamento, o professor e advogado Marcelo Galupo decidiu escrever o livro Impeachment, o que é, como se processa e por que se faz. Acho que o livro tenta esclarecer um pouco quais são as causas do impeachment e como que ele se processa. Há uma série de... A questão é muito complicada, ela envolve uma legislação muito extensa, apesar de estar baseada sobretudo em uma lei, a 1079.
mas ela envolve outra legislação, como os regimentos do Senado, da Câmara, e eu tentei dar uma visão sistemática para essa legislação. É uma avaliação técnica da lei, do procedimento, que tenta ser o mais isento possível numa matéria que é tão acalorada quanto o impeachment. Em tempos de redes sociais, a nova bibliografia também pode dar mais embasamento às discussões políticas na internet. Estando melhor informado, né, com informações bem fundamentadas, o eleitor tem condições de construir sua opinião de uma forma mais sólida. Então, eu acredito que esse livro do professor Galopo vem contribuir para melhor compreensão do processo constitucional, do processo de impeachment, e ajudar o eleitor a esclarecer dúvidas que todos nós temos. São 270 páginas que trazem os aspectos legais do impeachment, como os fatores que o motivam, seu processamento e seus efeitos. É um objeto de base teórica, mas acessível também àqueles que não estão inseridos no meio jurídico. Temos que saber que existe uma Constituição, que existe uma legislação, que não é só colocar um presidente, tirar um presidente, mas tem todo um processo que se passa. E esse livro vem exatamente trazer a questão técnica, discutir a questão técnica e não simplesmente um ato político de colocar um presidente e tirar um presidente. E as discussões acerca do impeachment ficaram ainda mais acaloradas no fim do ano passado, quando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, autorizou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E ontem foi dia de manifestações em todo o Brasil. Entre outras coisas, os manifestantes pediram a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas qual a legitimidade desses pedidos em meio à crise política brasileira? Para compreender melhor os desdobramentos do atual cenário político em nosso país, recebemos no estúdio o professor José Luiz Quadros, do curso de Direito da PUC Minas. Seja bem-vindo, professor, ao Espaço PUC. Prazer. Bom, professor, ontem nós tivemos as manifestações, né, em todo o país e discute-se muito a questão da quantidade, né? Quantas pessoas participaram das manifestações. A gente vai ver imagens agora das manifestações por todo o Brasil. Mas analisando além da quantidade de pessoas, fazendo uma análise qualitativa, como que essa pressão popular ela pode interferir em todo esse processo? Pois é, a gente tem que pensar bem e separar as coisas. A pressão popular, a manifestação é um direito constitucional, as pessoas devem se manifestar e isso deve ter eco no legislativo, por exemplo. E a gente vai ver hoje o país se apresenta infelizmente muito dividido. Dia 18 terá outra manifestação, onde também se espera muita gente. Foram pesquisas que foram feitas agora, interessante, que a Folha de São Paulo mesmo divulgou no dia de hoje, que o perfil da manifestação continua o mesmo, geralmente 70% de classe média alta, aumentou o número de pessoas, mas pega uma classe bem específica, de classe média alta, 90% dos manifestantes são brancos, então é muito específica a manifestação de ontem, a gente vai ver um outro cenário da manifestação no dia 18. Agora, é legítimo pressionar o legislativo e a política, mas não o judiciário, não o Ministério Público. Ou seja, o Judiciário, o Ministério Público não pode julgar de acordo com o número de pessoas que estão nas ruas. Ele tem que julgar de acordo com a Constituição, de acordo com a lei. Então, se a gente tem um Judiciário ou um Ministério Público que vai ouvir apelos das ruas, e que, como eu disse, são variados, o país está dividido ao meio, isso é insegurança jurídica. O dever de qualquer juiz, o dever de qualquer membro do Ministério Público é observar a Constituição, fazer cumprir a Constituição e observar a lei e não descumprir a lei ou descumprir a Constituição porque as pessoas estão pedindo isso ou aquilo. E dentro desse assunto, as pessoas, entre outros pedidos, estavam clamando o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quando que um processo de impeachment ele pode ser aberto? Pois é muito estranho, porque as pessoas, como eu disse, há uma radicalização política que não é bem-vinda, é muito ruim. E não há, o que é muito interessante nisso tudo é que não há nenhuma acusação formal contra a presidenta da República. Então, para ter um impeachment, um pedido de crime de responsabilidade, é necessário que se cometa um crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade está escrito na Constituição o que é. Não há nenhuma acusação. Há acusação contra um monte de gente. As pessoas, o telespectador está sabendo isso, as pessoas estão ligadas às redes sociais, então, seja do partido A, B, C, D ou F, todos os partidos têm gente sendo incriminada com provas, com processo aberto, ou respondendo processo judicial, ou até já com decisão de primeira instância. Contra a presidenta não há nada.
Então, o que eu dizia, não tem como, e no caso do impeachment, está o Congresso Nacional, quer dizer, o Senado ele vai virar uma corte, ele vai julgar a presidenta, deve haver, se fosse o caso, que não é o caso, deve haver provas, tem que ter o direito à defesa, ampla defesa, então você tem que, é um tribunal. Então não pode ser feito simplesmente por razão política. No sistema parlamentar, você pode afastar o primeiro-ministro, porque a regra do jogo é essa, se a maioria desejar. No sistema presidencial, não. Só se afasta o presidente, a presidenta da República, se houver crime de responsabilidade diante de um julgamento que será feito pelo Senado Federal. Professor, e sem fundamento legal, essa vontade do povo, ela pode interferir de alguma forma? Não pode. Veja bem, não deve. Né? A coisa do poder, a gente já entra na esfera, uma coisa é o jurídico, outra coisa é o político. Não deve interferir, porque, como disse, tem que ter um procedimento, tem que se observar a lei, tem que observar a Constituição. Se essa manifestação, e como eu disse, há manifestação também do outro lado, o país está dividido. Se essa manifestação levar a algum tipo de postura para além da Constituição, contra a Constituição, isso tem um nome técnico. Eu sou professor de Teoria do Estado, isso tem um nome técnico da Teoria do Estado, é golpe. Isso é golpe. E a gente acompanhando aí as imagens das manifestações de ontem. Professor, para o senhor, uma possível queda da presidente Dilma Rousseff pode significar um retrocesso para o país, visto períodos que o nosso país já passou, como a ditadura militar ou outros períodos parecidos do impeachment? Sim, acho que a gente vive, se a gente analisar a coisa com muito critério, atenção, historicamente, nós vamos ver que a gente está vivendo um momento muito semelhante do ponto de vista econômico, político, embora a forma que está sendo feita é diferente, mas muito semelhante ao que acontecia em 54 e 64. Em 1954, acusaram Getúlio Vargas, roubo, sumiu dinheiro, desvio de dinheiro, corrupção, etc. Mas estava envolvido ali atrás interesses internacionais, principalmente de olho no nosso petróleo e a recém-criada Petrobras. E aí isso levou ao suicídio de Getúlio Vargas. Em 64, de novo, João Goulart tem uma legislação a favor do Brasil, a indústria de base, como fez Getúlio Vargas antes, e aí vem uma pressão externa, de novo, difamação pública, as pessoas vão à rádio, televisão, etc., falar mal do presidente da República, e aí vem um golpe empresarial militar de 64. Agora, o que a gente vê, de novo, o pré-sal, o Brasil estava crescendo, ganhando espaço, e vem toda uma pressão, então, para desmoralizar o Brasil, para tentar privatizar a Petrobras, entregar o pré-sal, e tudo isso, veja bem que é importante dizer em pouco tempo isso, mas é importante dizer que não se trata da questão central, não é corrupção. A questão central é uma tentativa de golpe para, mais uma vez, entregar as nossas riquezas, o petróleo, a Petrobras, para os estrangeiros. Tá aí esse projeto aí do que foi aprovado no Senado do senador lá de São Paulo. Professor, ainda analisando o atual cenário político brasileiro, como que o senhor avalia, como o senhor enxerga a condução coercitiva do ex-presidente Lula e agora o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público de São Paulo? Pois é, eu estou vindo de uma reunião no Ministério Público do Estado de Minas Gerais e houve um manifesto de vários membros do Ministério Público contra isso. Primeiro, o que aconteceu, a condução coercitiva foi sequestro. O presidente da República foi sequestrado pela Polícia Federal. A Polícia Federal estava agindo fora da lei como o juiz Moro estava agindo fora da lei. Não existia motivo para isso. Isso é muito claro. Veja bem, não se trata de uma manifestação política minha, embora também seja. Mas isso causa indignação porque não há uma motivação política. Agora, o pedido de prisão pelos 3 membros do Ministério Público de São Paulo é mais absurdo ainda. Ele chega a ser ridículo, e tanto que caiu assim na desmoralização pública nas redes sociais, mostrando que não havia nenhuma fundamentação jurídica, ao contrário, e ainda citações equivocadas, erradas, de uma arrogância muito grande. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas antes eu gostaria que o senhor fizesse um convite. Amanhã o senhor vai participar de um debate na Assembleia Legislativa. O que é esse debate? Eu gostaria que o senhor convidasse o pessoal. Pois é, então o objetivo do debate amanhã, às 19 horas, na Assembleia Legislativa, lá no Teatro da Assembleia, vai ser justamente aprofundar essas questões que nós começamos a conversar aqui. Vamos ver o que há de golpe nisso, o que há de ilegalidade, dessa parcialidade, de como os grandes meios de comunicação estão usando a sua força para jogar brasileiros contra brasileiros, enquanto isso, escondidos, estão levando mais uma vez as nossas riquezas. Importante a gente ficar aí atento aos desdobramentos de toda essa situação. Isso professor, aí, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Seja sempre muito bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigado. E o Espaço PUC fica por aqui. Você também pode participar com a gente pelas redes sociais da PUC TV que aparecem aqui na tela. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. Obrigada pela companhia e nosso encontro é amanhã às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Até lá!